aula, terça-feira, a gente estava comentando sobre esse momento super importante historicamente para a história do nosso país, que é a chamada vinda da família real, o período joanino, aqui para o Brasil, certo? Saindo do momento então que é um rompimento do que a gente conhece como Pacto Colonial, que é justamente quando o Brasil deixa de ser uma colônia, né? E a partir desse momento vira parte do Reino de Portugal, ok? Então, inclusive com o nome, né? O nome vai virar Reino de Portugal, Brasil e Algarves. Algarves é uma parte de Portugal lá e eles os constituíram como uma parte distinta do reino, tá? Mas então várias coisas aconteceram. A gente viu questões econômicas, como o Brasil vira a partir desse momento dependente economicamente muito do mercado internacional do Império Inglês. A gente viu questões, por exemplo, relacionadas a. Pode voltar ali, Marcelinho, só pra gente fazer uma revisãozinha. Cria, abertura dos portos para justamente entrar esse comércio, esse tratado da aliança e da amizade e comércio que é super importante, que a gente verificou. Então, são coisas relacionadas justamente a esse, que a gente na realidade vocês vão perceber que esse processo todo desses três conteúdos que a gente vai trabalhar, o período joanino, a independência do Brasil e o primeiro reinado, constituem praticamente um espaço de longa duração, onde existe essa ruptura de emancipação do Brasil. Teoricamente, ela se inicia com a vinda da família real do Brasil, e justamente aqui a gente já pode dizer que o Brasil já está num processo bastante avançado de emancipação, mas ela culmina, vai terminar não com a independência, mas sim com a abdicação de Dom Pedro I lá no fim do primeiro reinado, certo? A gente vai ver o que acontece para que isso se mantenham constâncias, tenham novidades, panoramas novos, que é o período da regência, né? Certo? Pode passar ali, Marcelinho, por favor. Tá meio lentinho aqui, mas vamos que vamos. Ah, meu áudio? Não, não, é eu mandar de slide ali. Ah, tá, tá. Ainda Pensei que não, fosse meu. vai que vai. Eu tô preocupado, até te pedir se ficar muito ruim o áudio, a coisa, tu me dá o grito que eu desligo a câmera, tá? Pode deixar. Então a gente tem a criação aqui, tá, gente? Várias, quando a gente falou, muitas. O que acontecia? O Brasil não se tinha esse preparo para receber para se tornar uma metrópole. Então a metrópole na colônia Brasil teve que ser construída e com isso precisavam de novos prédios, novos sistemas burocráticos, toda uma nova realidade para se colocar essa corte a partir desse momento nesse local, certo? Então, primeiramente, a gente tem a criação de instituições administrativas, principalmente aqui uma instituição criada com caráter privado, tá? Ela primeiramente surge não como um banco estatal, mas um banco que é privado, que é o Banco do Brasil, que vai criado por Dom João. Ela nem é criado por Dom João, é criado por um cara que vem, se eu não me engano, com Dom João, um comerciante de escravizados aqui do Brasil, em 1808, que é o Banco do Brasil, certo? E vai ser o primeiro momento, gente, que a gente vai ter uma industrialização. Tá, mas aqui, ó, industrialização, quero falar para vocês, não é fábricas que vão surgir, mas é um primeiro momento que a gente vai ter algumas pequenas indústrias de um caráter extremamente manufatureiro, extremamente artesanal ainda podemos dizer, não numa larga produção de escala, de alguns alimentos, pólvora, coisas necessárias para o dia a dia, que a partir desse momento Portugal não pode trazer as coisas que estão sendo produzidas em Portugal em grande parte. Isso porque Portugal está invadida pela França, certo? Então é necessário a produção aqui. Então alimentos de pequeno porte, produtos de limpeza, pólvora era muito importante, vai ser inicialmente produzido aqui. A gente não pode dizer que é a primeira fase de indústrias e fábricas, não fábricas, mas de indústrias, porque existia no Brasil indústrias anteriormente. O engenho de açúcar, por exemplo, é uma indústria. Não é uma indústria no sistema capitalista como a gente conhece, mas é uma indústria no sentido mercantilista falando, certo? Engenho de açúcar, então, ela é uma indústria, produz através de formas, como é que eu posso dizer, de máquinas, em grande parte por questões de tração animal e própria humana, né? Produção humana, mas produz o açúcar, ok? Uh, incentivo muito grande. Não, não, Valtteri.
incentivo muito grande, gente. Junto com essa, não num primeiro momento, mas num segundo momento, justamente vão vir artistas, sobretudo na França, que era o principal expoente, que a gente pode dizer, artístico daquele momento, para incentivar a modernização do país. Então, o que a gente conhece como a missão artística francesa. É nesse momento que alguns pintores de certo renome, tá? Não eram os principais da Europa, mas certo renome, vêm para o Brasil e vê como oportunidade justamente essa corte portuguesa que está instalada no Brasil para poder sobreviver. Encontram um mecenas, alguém com poderio econômico para pagar sobre as obras deles. Aí a gente tem vários nomes, tá? Certamente o mais conhecido é o Debré, que a gente tem zilhões de quadros e que ele retrata o dia, grande parte na realidade do que a gente tem de gravuras e quadros e não fotos, né, mas elementos gráficos dessa época colonial é desse período aqui, tá? É muito difícil tu ter pinturas e obras que acontecem no 1700, no 1600. Tudo que a gente vê, como que acontece, coisas que aconteciam no Brasil colonial, normalmente é desse período com essa missão artística francesa, certo? E o Montigny também, que é muito importante, que é um grande arquiteto. Grande parte dos prédios públicos que vão ser criados durante esse período joanino vai ser obra dele, certo? Entre esses quadros que a gente conhece como a Biblioteca Real, tá? Que é em 1810, o Jardim Botânico de 1808, que é o Jardim Botânico que tem no Rio de Janeiro até os dias de hoje, a Academia Real Militar, que se eu não me engano agora não é mais Academia Real Militar, tá? Não é real, a que tem agora, se eu não me engano, é a Academia dos Agulhas Negras, inclusive o que o senhor presidente se formou. Não é o mesmo prédio ainda, mas o local é o mesmo, tá? Hoje em dia. Então, e outros também, outros super importantes. O próprio que era o antigo Museu Nacional, o prédio que era o antigo Museu Nacional, foi criado nesse momento, certo? Pode passar para mim, Marcelinho, por favor. Alguma dúvida até aqui, gente? Ficou alguma dúvida da aula passada? Né? Importante. Podemos seguir? Podemos? Dale. Gente, aqui algumas pinturas, tá? Tanto do Debré, que eu coloquei uma aqui bem legal. Guerreiro Indígena, essa foi até eu coloquei porque eu não conhecia ela. Normalmente a gente coloca sobre. Ele tem várias sobre engenhos de açúcar e coisa e tal. Eu coloquei, preferi colocar essa aqui que eu não conhecia, que é desse guerreiro indígena a cavalo. E tem essa aqui do Largo do Carioca, do Nicolas Antoine Taunet. Taunet, se eu não me engano, ele vira um grande pintor aqui no Brasil. Ele vem com o irmão também, que é pintor. E os filhos deles foram grandes pintores aqui brasileiros, que inclusive auxiliam vários naturalistas no momento e fazem as gravuras que os naturalistas depois entram para o interior do Brasil, para catalogar a planta, fauna, flora brasileira. Política externa, gurizada. Dois momentos importantes que a gente tem que ver aqui nesse momento da política externa, tá? Primeiro, a chamada invasão da Guiana Francesa. A invasão da Guiana Francesa, ela justamente vai acontecer por quê? Porque como uma ideia de retaliação que vai ter entre a coroa portuguesa pela França napoleônica ter invadido Portugal. Então, já que eles conseguiram se safar, vem para vocês veem que é muito próximo. Logo quando chega o Dom João, ele dá ordens para invadir o território de uma das colônias francesas aqui na América, que era a Guiana Francesa, certo? E vão se estabelecer naquela localidade até quando Napoleão sai expulso, né, capturado, perde as batalhas em 1814, quando o Congresso de Viena define que Portugal tem que devolver a Guiana Francesa para a França. Essa é a primeira questão da política externa. E há outro momento que a gente vai ter também relacionado com essa questão não do Napoleão em si, mas justamente pela dificuldade que passa por aquele momento. É um momento que a gente vai ver na aula de independências latino-americanas que a região do Prata está em pleno fervoroso para a decisão das independências. Vendo esse panorama, podemos dizer, inconstante dessa região, o Dom João vai se aproveitar da situação e vai invadir a chamada província da Cisplatina,
província da banda oriental da Cisplatina, que é o que a gente conhece hoje como Uruguai, e vai invadir. Sim, o Uruguai por 1816 ele invade 11 por anos, 12, né? 12 a 28, por 12 anos, a Cisplatina se torna um território do Brasil. Então, o Uruguai, por um período de 12 anos, foi do Brasil. Nesse momento, não do Brasil, né, de Portugal, mas depois, quando o Brasil vira independente, ele vira do Brasil. Certo, gurizada? Gente, só uma questão. Província é o termo que eram utilizados o que hoje a gente conhece como estados. Então, às vezes, quando a gente ouve falar em província, quer dizer o que era considerado na época os estados, né? A maneira como se dividia administrativamente. E o Uruguai, por um tempo, então, se tornou uma província do Reino do Brasil, no caso. Né? Passo? Pode, por mim pode. Ali para vocês verem a localização, tá? Onde fica o Uruguai. Uma localização estratégica muito importante, justamente a gente agora aqui vive no Rio Grande do Sul, que é o estado fronteiriço do Brasil, e Dom João buscava chegar num local muito estratégico, que é o Rio da Prata, que fica, não sei se vocês conseguem ver com eu aproximando aqui, depois tem outros mapas também, mas o Rio da Prata junto com o Rio Amazonas aqui em cima, eram duas regiões muito estratégicas porque eram saídas para o Oceano Atlântico, né? O Rio da Prata, que ele vai ter uma grande influência, a gente já viu, período colonial, né? Por escoar boa parte da prata de Potosí, da América Espanhola, diretamente para a Europa. Né? E o Rio da Prata, então, nas beiras de Buenos Aires e também do Uruguai, ali na região de Colônia do Sacramento, vai ser uma região extremamente importante e em disputa durante quase todo o século XIX. Gente, falar muito rapidamente, tá? De dois períodos separatistas, porque vocês já viram com eles, com a Julian e com o Bruno, pelo que eles comentaram com a gente. Então a gente não vai se atrelar muito nessas duas primeiras insurreições que a gente vai passar aqui. Mas a gente queria que vocês soubessem que faz parte do contexto dos movimentos separatistas, tá? E tanto esses três movimentos separatistas, eles nunca buscam uma independência do Brasil como um país. Eles buscam a independência das províncias. Tá? Então é meio bizarro a gente pensar nisso. Ah, eles eram movimentos independentistas. Não, não dá para dizer. Não se tinha uma ideia de constituição de um país, a constituição de um Brasil do norte ao sul, do que era o território. Não, eram separar essas províncias do contexto da coroa, certo? Então, primeiro que a gente conhece como insurreição mineira, que é a do Tiradentes, e tem toda aquela função. Pode passar, Marcelinho. Vocês percebem que os dois ainda no século XVIII, tá? Outra conjuração baiana, dos três que a gente vai apresentar aqui, talvez não, é certamente o mais popular dos três, teve uma ampla participação popular, uma importantíssima e significativa por população, da população, inclusive dos três, se eu não me engano, é o único que tinha o ideal de libertação dos escravizados, certo? Os outros dois não. Pode passar, por favor. Algo extremamente interessante de se pensar pela época, né? Porque a gente vai ver depois revoltas regenciais na metade do século XIX que não tinham os ideais de abolir a escravidão. Então, muito à frente do seu tempo, influenciado pelos espíritos ali do iluminismo, influenciado por essas revoluções que eclodiram no fim do século XIX. A própria Revolução Haitiana entra aqui como Haiti, exemplo, eu ia falar do Haiti, né? como esse exemplo da Revolução. Desculpa, Marcelinho, deu spoiler. Exato, é isso. Mas para vocês perceberem, gente, então a importância que a gente vai ter nesse momento dessas participações aqui, dessas populações de libertos, escravizados, nesse contexto, né, do período desses movimentos separatistas. E é muito louco tu pensar, né? Agora vamos fazer uma pequena problematização. Tanto a Inconfidência Mineira quanto a Conjuração Baiana teve uma ampla aceitação pela sociedade.
E aí por que se utilizam elementos da Inconfidência Mineira e não da Conjuração Baiana para quando é criada a República, para mostrar esse espírito republicano? Por que não é? A Conjuração Baiana é muito pouco falada na própria historiografia. É um evento que, por exemplo, é muito mais popular e teve uma abrangência semelhante, em alguns pontos até maior que a Inconfidência Mineira. Por que ela não é tão trabalhada? Para a gente pensar que também é uma sociedade extremamente racista. Eles não vão utilizar uma conjuração que tem dentro dos seus aspectos a libertação dos escravizados. Certo, gente? Então, aqui alguns dos líderes dessa revolta, que são libertos e escravizados. Não, tranquilo. Que são libertos e escravizados. É muito legal, tá, gente? Vários. O Lucas Dantas, Manuel Faustino, Luiz Gonzaga, João de Deus. É bem interessante essa conjuração baiana. É bem interessante a gente ver esse processo que é extremamente revolucionário no próprio contexto, né? Gente, agora vamos falar da próxima, que dentro das três é a que está mais periodicamente, né, dentro desse contexto do período joanino, que é a chamada Revolução Pernambucana, ou Insurreição Pernambucana, tá? De 1817. Ela vai estar ligada, sobretudo, gente, a uma modificação que vai, na realidade, desde o século XVIII já está em baixa, economicamente, mas não socialmente, né, que nem a gente falou, o açúcar até o início do café, ele vai ser um aspecto também de status sociais dentro da colônia e posteriormente dentro do império. Então, só que a gente vai ter um fim dessa predominância econômica do Nordeste açucareiro no cenário econômico do Brasil. Então, essas populações que vivem ao Nordeste, sobretudo essas elites, começam a perder força dentro do contexto da colônia, certo? E influenciado pelos ideais iluministas, que vão estar presentes em todas essas revoluções, não só aqui, mas em todo o mundo nesse momento, inclusive nas independências latino-americanas. Esses ideais iluministas, gente, vão influenciar os colonos a se revoltarem com a alta taxação de imposto pela coroa desde a chegada do Dom João em 1808, certo? Essa população vai se revoltar, vai derrubar o governador da província, vai decretar o fim desses impostos, vai buscar liberdade de imprensa e religião e também a igualdade entre os cidadãos. Descarados ideais iluministas aqui, como a gente viu na Revolução Francesa, como a gente viu em todos aqueles contextos revolucionários. O auxílio financeiro dos Estados Unidos para o processo revolucionário. Os Estados Unidos, desde o século XIX, dando golpe no Brasil. Não que isso aqui não tenha sido ruim, mas na realidade, para a gente ver esse interesse imperialista dos Estados Unidos, aqui muito influenciado pela chamada doutrina Monroe, da América para os americanos, naquele contexto todo que a gente já explicou na aula de independência dos Estados Unidos, os Estados Unidos auxiliando financeiramente nesse certo momento essa revolução. Garantia a propriedade aos cidadãos, então aquela paradoxo que a gente viu na Revolução Francesa aqui também se aparece, se faz a revolução, se tem a liberdade, mas a propriedade privada é prioridade entre essa ideia de cidadania e propriedade, né? Então vai se manter a escravidão. Não, em nenhum momento se cogitou a libertar os escravizados, certo? Outras capitanias vão aderir à revolução, como Paraíba, Rio Grande do Norte, não as províncias inteiras, tá? Mas algumas partes dela. Por isso que quando vocês verem a bandeira da Revolução Pernambucana é a bandeira de Pernambuco até os dias de hoje. Quando vocês veem na bandeira de Pernambuco, tem aquelas estrelinhas em cima, e tem 3 estrelinhas. E tinha espaço para outras, na realidade, que foram, na realidade, as outras províncias nordestinas que aderiram ao movimento. A Revolução, como todos os outros movimentos separatistas, tanto dessa época como anterior à chegada do período joanino, vai ser extremamente violenta. Vão matar alguns dos líderes, certo? Mas é uma revolução que ela não tem um cunho tão grande popular como uma que a gente vai ver depois, durante o primeiro reinado. Pode passar, Marcelo. Aqui A bandeira uma. de Pernambuco, para mim, é uma das mais lindas que tem dos estados É brasileiros. linda, eu acho fantástica. Eu gosto muito da. Apesar de ser simples, eu gosto muito da de Minas Gerais também. Mas que Também. são duas bandeiras revolucionárias, né? Porque a de Minas Gerais também está relacionada em Confidência Mineira. Mas é muito bonita mesmo. A do Rio Grande do Sul é bonita, não dá pra dizer que não é. Mas a do Pernambuco é muito linda mesmo.
É desenhada, assim. Não sei se vocês conhecem, é de Pernambuco, mas é bem legal. Vale bastante a pena vocês conhecerem. Gente, aqui a gente colocou uma gravura, o óleo sobre a tela de Antônio Parreiras, da bênção das bandeiras da Revolução de 1817. Ali está a bandeira de Pernambuco, ó. Ali está ela mesmo. E a influência da religião aqui é muito interessante. Se pede a liberdade religiosa, mas um dos líderes era um padre. Agora não me vem o nome dele, mas era um padre, certo? E ele que dá a bênção nessa foto. E aqui do lado, Bárbara de Alencar, que vai ser considerada a primeira presa política do Brasil, e é considerada uma heroína do movimento. Ela que era avó do José de Alencar e também é tataravó, bisavó do Paulo Coelho. Então está bastante ligada essa família à própria história do país. Né? Imagina, a primeira presa política do Brasil. Bastante importante para vocês verem como a família Alencar tem bastante história dentro da região de Pernambuco. Até aqui tudo bem, gurizada? Falem comigo. A galera tá quietinha hoje. Hoje vocês estão só na mucosa. Só na moita, na espreita. Boa, Lucas. Boa. Boa resposta. Te livrou, te livrou. Posso aí, gente? Tá tranquilo? Muita informação. Conheciam a Revolução Pernambucana e a Conjuração Baiana? São movimentos importantes. Galera, vou falar de uma outra revolução agora, tá? Sei que talvez seja um pouco muita informação de revoluções específicas nesse momento, mas essa aqui a gente vamos tirar dessas três separatistas que a gente trabalhou. Sim, muito pouco, né, cara? E aí, o Lucas tá falando ali de quando foi pesquisar no colégio, parecia quase nada sobre Goiânia. Certamente das três é a menos conhecida. E certamente das três, pra mim, é a mais importante, mais relevante. Não que as outras não sejam, mas a mais revolucionária das três é a baiana, com certeza. Tem um teor muito forte racista nisso que acontece, Lucas. É à toa que a gente tenta chamar atenção nessas coisas para mostrar que a história é racista. A história é racista, a história é machista, a história é homofóbica, a história, na realidade, é um processo do que é a nossa própria sociedade. Né? Tem uma questão Desculpa. muito interessante, que é o fato de que quando estourou os protestos do George Floyd nos Estados Unidos, uma galera começou a comentar dizendo que no Brasil o povo não se levanta, não se mexe. E o que a gente vai ver nas próximas aulas de Brasil é justamente o contrário. A gente vai ver o quanto recheado de manifestações, recheado de inconfidências, de processos revolucionários ou de insatisfação popular que tem na história do Brasil. As próximas aulas vão mostrar isso, assim, que existia um Estado imperial que buscava centralizar o poder e reprimir essas manifestações, mas que a nossa história é recheada de protestos e até hoje existem muitos protestos que muitas vezes são silenciados. Então é importante a gente, além de analisar todos esses fatos narrados, prestar atenção nas ausências, nos silêncios, no que não é contado também, como uma maneira de apagar da história. É bem importante a gente ver isso. Agora é cheio de protesto, cheio de movimento que busca se separar de Portugal ou mesmo se emancipar a sua província e criar repúblicas também. Gente, o maior medo que existia no Brasil é que se estocasse uma revolta de escravizados. Era o maior pavor que existia. O temor que o Brasil viria um novo Haiti. Imagina a quantidade de escravizados que tinha aqui dentro do Brasil. Com a quantidade de ressentimentos, quantidade de violência que eles sofreram. Tu imagina se isso acontece, se a Revolução Haitiana acontecesse isso no Brasil. A elite brasileira sempre foi o grande medo. Por isso está muito ligado essa questão da elite brasileira estar relacionada a manter privilégios, né? Porque e a desigualdade social ser mantida e o racismo aí também tá.
incumbido, mas era tu vê assim nas escrituras, os caras dizendo nos jornais, a própria revolta dos malês, que vai ser em 35, agora já adiantando, uma 35 ou 36, agora não me lembro. A revolta dos malês foi um pavor, cara. A elite branca e a sociedade em si brasileira ficou apavorada. Foi uma revolta que durou 3 ou 4 dias, mas ficou apavorada que os escravizados tomaram a cidade de Salvador. Quando acaba a revolta, eles vendem os escravizados para justamente não fomentar naquela região eles ficarem e realizarem outras revoltas. Então você tem muitas e o bizarro é que ninguém queria esses escravizados revoltosos. Então eles vendiam por muito barato, assim. Era muito doido, cara. É muito doido tu ver assim, imaginar o medo que existia na população branca, mestiça, mas liberta, se ocorresse uma revolta de escravizados. E eles fazem de tudo, inclusive vocês vão ver na própria monarquia, agora que a gente vai declarar a independência, é um motivo também que a gente vira independente, mas continua com essa karma horroroso, tenebroso, bizarro que é a escravização no Brasil, certo? Mas vamos aos pouquinhos, não vamos adiantar as coisas. Depois meu amigo Marcelo vai trabalhar melhor isso. Vamos trabalhar com a Revolução Liberal do Porto. Gente, é um processo talvez um pouco complicado de ficar visível, mas vamos tentar mostrar aqui, tá? A Revolução Liberal do Porto aconteceu em 1820, tá, gente? Como o próprio nome dela diz, primeiro ela é liberal e segundo que ela vai ser no Porto. Então não vai ser no Brasil. Porto ali é a cidade do Brasil, certo? Não, a cidade do Porto. Porto, então vai ser uma revolução liberal que vai acontecer em Portugal. Pá, professor, mas como é que isso vai influenciar aqui com os guris no Brasil? Calma, cara, calma, me escuta, vem comigo. Olha só, tu vai ter nesse momento aqui no Brasil, justamente após a derrota do Napoleão em 1815, vai ocorrer a expulsão das tropas francesas de Portugal, tá? Elas vão ser expulsas principalmente pela própria Inglaterra, por tropas inglesas nesse primeiro momento, mas também por tropas internas, não de soldados, mas do próprio movimento público, que era descontente com a subjugação da França, né, de Portugal para a França. E o que vai acontecer? Vão começar a organização de grupos, tá? Grupos liberais, influenciados também pela Revolução Francesa. E em 1817, um desses grupos vai realizar o que a gente conhece como Conspiração de Lisboa, tá? Que era justamente dar novamente a autonomia do Reino de Portugal e Algarves, ou seja, eles virarem autônomos, independentes novamente. Por quê? Porque quem controlava nesse momento, depois da expulsão das tropas napoleônicas, era a Inglaterra. Não era o rei de Portugal. O rei de Portugal estava no Brasil, aqui de boa, curtindo o Rio de Janeiro. Quem estava mandando lá praticamente era funcionários burocráticos da Inglaterra, certo? Então, os ideais dessa primeira conspiração tinham cunho liberal, porém, o objetivo dela, num primeiro momento, era a restauração da monarquia, ou seja, chamar o rei, que já era rei nesse momento, já, o Dom João, para voltar para Portugal, certo? Mas foi suplementado, foram descobertos líderes e mortos esses principais líderes de maneira muito violenta, como acontecia aqui também no Brasil nas revoltas que aconteciam aqui. O que aconteceu? As classes burguesas, sobretudo, e militares de Portugal, vendo essa situação, vendo essa repressão ao movimento da conspiração de Lisboa, gera um sentimento, sobretudo, anti-britânico aí na nação, não necessariamente só no Porto, mas na nação, que vai estourar em 1820 a chamada Revolução Liberal do Porto, certo? Depondo esses regentes britânicos e fazendo que Portugal, nesse momento, fique na mão, no primeiro momento, eles vão ficar na mão não do rei, mas de uma regência, é meio estranho o período ali. Mas até 1821 acontece que o rei e a corte de Portugal, toda aquela galera volta para Portugal. Você lembra aquela galera que veio em 1808? Quem não morreu, volta todo mundo para Portugal. Então, novamente, toda aquela corte tem que voltar para Portugal. Porém, aqui no Brasil, fica um gurizão, que é o príncipe regente, ou seja, o príncipe herdeiro do trono de Portugal, para justamente não perder a mão aqui no Brasil por essa corte estar voltando, ele deixa o príncipe herdeiro do trono
aqui no Brasil, que é o Dom Pedro de Alcântara, nesse momento ainda, que é o filho do Dom João, ok? Ficou mais ou menos entendido? Eu sei que essa revolução é um pouco estranha, assim, verificando, mas o interessante para nós, assim, que dá pra gente captar. Primeiro, a corte brasileira volta, a corte dos reis de Portugal, o Brasil vai deixar novamente de ser a metrópole. Isso que é importante a gente entender. Segundo, uma coisa muito importante que a Revolução Liberal do Porto vai trazer como influência. A Revolução Liberal do Porto faz uma Constituição liberal. Eles vão criar lá, vai continuar mantendo o rei vai ser ainda quem vai comandar o reino, mas vai muito naquele estirpe da Constituição inglesa, certo? De uma monarquia parlamentar. É bem isso, mas vai muito nessa ideia, certo? Então esses ideais liberais já estão andando, já estão andando na corte portuguesa, aqui no Brasil está explodindo, porque depois eles vão querer enfiar essa Constituição aqui dentro do Brasil. Isso vai trazer a revolta para causar a independência. Quer falar alguma coisa, Marcelinho? Ficou claro, gente? Pode ser um pouco confuso, se vocês quiserem, eu tento dar deixar mais nítido. Mas essa revolta ela acaba se inserindo dentro desse momento pós-napoleônico em que algumas coroas mais fortes politicamente na Europa estavam se regenerando, estavam buscando recuperar o seu poder, né? Que eram, por exemplo, a Rússia, era a Grã-Bretanha, era a Prússia, a Áustria. E nesse momento ocorre então essa revolução, essa revolta, buscando também trazer uma constituição para Portugal e a família real de volta que estava na sua colônia, né? Estava na América. Então é isso que acaba acontecendo nesse momento. É um momento na Europa toda de conflitos durante a década de 20, de 30 e de 40. Né? Isso que é interessante. Pode tocar ficha. Alguma dúvida, gente? Aqui uma alegoria. Eu achei bem legal essa alegoria aqui, justamente porque ela deixa. Que é um paradoxo na realidade, né? A alegoria, vocês podem ver. Vocês conseguem aproximar um pouquinho, Marcelinho? Eu não sei se vai dar pra ver ali, mas dentro daquelas bandeiras tá escrito Constituição, tá, gente? E que é o povo, seria a ideia do povo clamando por Constituição. E aquela mina que tá fazendo ali pressionando a cabeça de uma pessoa no chão, como vocês podem perceber, seria como se fosse a liberdade, a figura da liberdade, certo? E aquela pessoa que ela tá pisoteando ali, como seria a tirania. Então acho bem que retrata justamente essa visão dessas revoluções liberais, certo? Ah, gurizada, agora vocês vão ver. O Brasilzão vai virar independente. Só que não, né? Mas vamos lá, chegamos. Chegamos ao momento. Então, independência do Brasil, gurizada. Podíamos botar até em aspas essa independência, mas vamos indo. Vamos indo. Gurizada, a independência do Brasil, na realidade, ele é um processo muito pouco glorioso. Ele é complexo na sua complexidade, ele é meio estranho, meio bizarro. É muito bizarro na realidade. Mas ele é muito particular, tá? Primeiro que o Brasil vai ser um dos únicos países no mundo que vai realizar uma independência e muito pouco vai se pegar em armas ou vai ter conflito, tá? É mais uma birra política e palaciana, familiar até certo ponto, que vai acontecer, mas é muito interessante a gente perceber isso. É um caso único. Não dá para dizer que o Brasil é um caso específico, não só na América, mas no mundo, esse processo independentista, certo? Então, falando sobre a independência do Brasil, tá, gente? Primeira coisa que vai acontecer é que a gurizada vai fazer o seguinte, gente. No momento que a corte veio para cá e o Brasil se tornou metrópole, eles não vão querer voltar a ser colônia novamente. A galera que ganha dinheiro, que ganhou muita grana fazendo, virando comerciantes,
abertura dos portos, toda aquela coisa, não vai querer perder esses privilégios. Então vai ficar esse receio primeiramente, já quando a família real volta para Portugal, vai ficar esse receio do Brasil se tornar uma colônia novamente. No primeiro momento eles não Portugal não se mexe muito nessa questão, mas no segundo momento vai tentar impor medidas que rebaixam o Brasil a território normalmente colonial, certo? Vai permanecer aqui no Brasil, então, a figura do príncipe regente, o Dom Pedro de Alcântara, como título de regente do Brasil, ele que vai comandar as coisas aqui do Brasil, em nome do seu pai, certo? Porém, vai haver uma movimentação política muito importante aqui no Brasil, sobretudo discutindo a possibilidade da emancipação do Brasil perante a Portugal. Então, essa possibilidade era bastante real no momento, inclusive, quando já saiu Dom João daqui, certo? Como a própria insurreição pernambucana já tinha movimentos e durante todo esse período vai ter movimentos, pequenas revoltas que vão mostrar a insatisfação dessa condição do Brasil como colônia de Portugal. Pode passar. Falando rapidamente, tá, gente? Isso aqui é uma questão importante que não pega só para esse momento, tá? Mas para todo o período que a gente pode dizer. Até o início da República a gente pode trabalhar com essa ideia, tá? Gurizada, quando a gente fala partido aqui, não é partido político que a gente está dizendo, não é o PT, não é PSDB, não é o PSOL, não é, sei lá, qualquer partido. Não é uma organização política que lança candidatos, tá? Quando a gente está falando em partido, a gente está falando em facções, em grupos políticos, grupos de pessoas influentes que vão realizar, que têm ideias semelhantes, mas que podem agir de forma autônoma, certo? Não é um conglomerado político, não é uma instituição política, podemos dizer assim, certo? E aqui nesse momento a gente vai ter três partidos, tá? Três frentes. O Partido Português, que vai ser formado pelas altas patentes militares, burocratas, comerciantes que tinham interesse no retorno ao antigo sistema colonial, ou seja, o Brasil se tornando colônia de Portugal, e na subordinação do Brasil à metrópole, ou seja, como era antes da vinda da família real para o Brasil. Por isso que se chama Partido Português, certo? O Partido Brasileiro, formado por grandes proprietários rurais, financistas, membros do judiciário, nascidos no Brasil, ou seja, brasileiros. Tem essa coisa também da pátria muito importante nesse momento. A gente não pode dizer que existe uma formação de uma nação ainda no Brasil, mas existe um movimento bem importante para justamente nesses centros urbanos a gente vai ter essas figuras de importância política, de cunho político, essas formações políticas não nacionais ainda dá para trabalhar, mas com um certo sentimento já de pertencimento a essa localidade, né? Não como um subordinado a Portugal. E o Partido Democrata, que homenageava, de todos talvez seja o mais radical, que almejava governos providenciais independentes e incluía grande parte do clero e dos funcionários públicos, certo? Pode passar para mim, Marcelo. A grande questão que me parece para diferenciar dos partidos de hoje em dia é que eram grupos muito pequenos, se a gente for comparar com a população no geral, né? Eram partes das pequenas elites agrárias e, enfim, hoje em dia quando a gente está falando em partido político, geralmente são organizações de classe, com massas, muitas vezes, de pessoas, né? O que nesse caso do Império Brasileiro não condiz. Eram pequenas parcelas da sociedade e muitas vezes sem grandes distinções de interesses. Eram, às vezes, interesses regionais, duelando entre si, mas não tinham essa questão de serem muitos interesses vinculados com o povo, conflitando com interesses das elites. Eram diferenças entre elites, né? Isso que eu acho que é interessante a gente colocar. Isso aí. Muito importante isso que o Marcelo falou, a gente ressaltou dessas particularidades que a gente tem nesse momento, né? Não vamos confundir, os termos, como a gente falou, os conceitos, eles também são historicamente construídos. E nesse momento o que a gente conhece como partido é outra coisa. É outro elemento, é outra ideia, é outra formação. Ok?
Mas além dos partidos políticos, para vocês perceberem o quanto estava ligado a ideais, eh, ideais ou interesses, acho que é mais fácil, interesses. Nesse momento, as figuras reais também eram importantes dentro desse contexto, eram essenciais, não importantes dentro desse contexto. E uma dessas figuras, essa figura fantástica que a gente vai ter aqui, que é a chamada Dona Leopoldina, Princesa Dona Leopoldina, Maria Leopoldina da Áustria, tá? Que vai ser a princesa nesse momento, mas vai se tornar posteriormente a primeira imperatriz do Brasil, que era esposa do Dom Pedro de Alcântara, e vai se tornar uma importante aliada nesse movimento independentista. Veja só, ela se torna uma aliada para se separar de Portugal. Por que ela faz isso? Primeiro, certo? A ideia dela de conter essa ideia revolucionária da Revolução de Porto, ou seja, essa ideia liberal, que consequentemente traria um enfraquecimento da monarquia. Lembramos que a Leopoldina vem talvez a principal casa absolutista da Europa nesse momento, que são os Habsburgo, que são mais antigos, junto com os Bourbons, são os Habsburgo da Áustria, certo? Ela era extremamente culta, tá, gente? Foi uma das figuras mais marcantes dentro desse processo emancipatório. Foi casada com Dom Pedro, tiveram filhos que seriam reis e rainhas de Brasil e Portugal. O Dom Pedro que vai ser rei do Brasil e a Dona Maria, né? Dona Maria que vai ser rainha de Portugal depois, certo? Inclusive Portugal teve uma rainha que é brasileira, que é a Dona Maria nasceu aqui no Brasil. Mas a figura da Leopoldina é marcante assim na história. Tanto que a gente não percebe, por exemplo, a, eu não me lembro qual é o nome da esposa do Dom Pedro II, mas a Maria Imperatriz Dona Leopoldina sempre é lembrada que ela era muito querida pela população. Era realmente, gente, o povo amava ela. Inclusive, se trabalha muito com a ideia que um dos motivos, vocês vão ver posteriormente, que fez o Dom Pedro I abdicar do trono aqui no Brasil foi pelo modo como ele tratava ela, a opinião pública odiava isso. Dom Pedro era uma figura meio grotesca, assim, gente. Ele é meio escroto demais, assim. Meio contrário totalmente dela, assim. Num primeiro Um momento eles vão. casamento, um casamento muito de contratos naquele lance do antigo regime europeu, né? De casamentos marcados, buscando alianças políticas e, pelo visto, quem se deu muito melhor pensando nas, enfim, nas questões culturais, assim, foi o Dom Pedro, né? Porque o Dom Pedro não era nem perto da cultura e enfim, da pessoa que era a Dona Leopoldina, assim, que era uma pessoa da casa real mais tradicional da Europa, criada extremamente culta, extremamente vinculada com conhecimentos de línguas, de instrumentos musicais, de cavalaria também, enfim, enquanto o Dom Pedro não tinha esses atributos todos, né? Dom Pedro era um playboy, gurizada. Fazer Dom Pedro era um playboy, era o legítimo, um playboy, fubangueiro, ia pra noite, baita cachaceiro, era um playboy, Amigo de miliciano. amigo de miliciano, era um play, assim, era o retrato do play, sabe? Não dá pra. E é um cara que, num primeiro momento, até se trabalha pelas escrituras e pelos relatos, meu, para várias. Não, o que ele faz com a Maria Leopoldina, principalmente no período posterior à independência do Brasil, é muito triste, assim. Inclusive, não sei se o Marcelo vai falar isso mais depois. Eu vou deixar o Marcelinho falar depois. Isso mais além no período daí da Revolução. Mas se trabalha que a O que o própria. Lucas comentou, o que o Lucas comenta que teve um livro com cartas da amante, eu não sei se era exatamente isso, mas teve um livro que eu tive que ler na época da escola, que é Oxalá, seu nome, que era de um amigo pessoal dele contando todas as peripécias, né, dizendo que ele tinha 1001 amantes, que era encontrado no bar direto, enfim. E, enfim, esse primeiro reinado aí que depois a gente vai comentar também. Pá, é bizarro, assim. Ele era. Bom, acho que até tá passando, não sei se tá passando ainda, mas tava passando novela agora nas reprises, tava passando novela durante esse período. Não me lembro como é que é o nome, mas é uma novela que o Dom Pedro é o. Cara, como é que é o Caio nome? Castro, Caio Castro, isso mesmo. O Caio Castro. acho que é Terra Nova, uma É, coisa alguma assim. coisa assim, tava passando.
Só que, meu, vale, eles pintam o Dom Pedro de boa. Dom Pedro era um baita. Como é que é o nome? Que não é escroto, é. Embuste. Dom Pedro é um embuste, guris. Dom Pedro é a figura do embuste. Assim. Esse trabalho aqui, que, por exemplo, a Dona Leopoldina ela vai morrer de complicações do nascimento de um parto de um dos filhos dele, e se trabalha que ela foi agredida por ele, e aí teve esse parto mal sucedido e morre em decorrência dessa situação. Então é terrível, assim, no período final, assim, que a Dona Leopoldina já tá, vem a falecer, a quantidade de abuso. Cara, ele construiu uma mansão pra amante dele na frente da casa do Dona Leopoldina. Então, tipo, ele humilhava de todas as formas a mina. Assim, é bem escroto, assim, a figura do Dom Pedro I. Mas vamos passando pra isso, por isso. O dia do fico, dia do Stay Day, de 1822 vai acontecer no dia 29. O que vai acontecer, tá, gente? Esse chamado dia do Fico. Pra vocês verem como não é nada tão glamuroso que um dia importante da independência do Brasil se chama dia do Fico, tá ligado? Eu acho isso muito, muito bizarro. Mas vamos lá. No dia 29 de setembro de 1921 foi assinado um decreto que vai exigir o retorno, pressionado por essas elites portuguesas, o retorno do príncipe regente para Portugal, ou seja, o retorno de Dom Pedro para Portugal, ok? O decreto também vai exigir que as províncias brasileiras se tornassem agora províncias de Portugal. O que esse decreto vai estar dizendo? O Brasil vai virar colônia de Portugal novamente. O que vai acontecer? As pintas aqui do Brasil vão ficar indignadas e vão começar a forçar como é que chama? O príncipe regente a. A Laura tá digitando alguma coisa, né? Vão convencer o príncipe regente a ficar no Brasil, como um gesto. 1821, tá errado ali, tá, gente? Não é 1921. 1821, eu errei, perdão. Obrigado, Laura, pela. Pelo. Eu faço isso direto, tá, gente? Praticamente em todos os meus slides tem alguma coisa né, nos 1900, alguma coisa. Que eu sou da época do Era pra 1900. testar, galera. É pra testar? Não, muito bem, Laura. Tá atenta, a galera tá atenta. Bela desculpa, Marcelinho. Nunca tinha pensado nessa da testar. Vou começar a usar. Muito bom. Mas o Partido Brasileiro, então, gurizada, representado nas figuras principalmente do Gonçalves Ledo, mas de um cara que a partir desse momento vai se tornar extremamente importante no contexto político brasileiro, chamado José Bonifácio de Andrade e Silva. Vai pressionar o príncipe regente a ficar no Brasil. Ou seja, o cara, tu fica no Brasil, continua nosso príncipe regente, ou a gente vai iniciar um processo de emancipação contra a coroa portuguesa. Certo? Foi mais ou menos isso que eles fizeram, a proposta pro Dom Pedro. Daí no dia 9 de janeiro, ele vai receber uma audiência com 8.000 assinaturas solicitando a permanência no país e por fim ele vai escolher gloriosamente que ficava no Brasil. O episódio vai ficar conhecido popularmente como o Dia do Fico, certo? E aqui uma fotinho do embuste chamado Dom Pedro, dizendo ali, ó, como é para o bem. Essa frase, tá, gurizada? Não é a frase que ele falou na hora. Mas ficou a frase nos anais ali, depois quando escreveram o que tinham dito. Mas os relatos no dia não foi bem esse o discurso que ele deu. Mas como para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto. Digo ao povo que fico. E a galera falou que ele ficou, isso aí. E aí agora a gente vai ver como é que acontece o processo da independência em si, certo? E processo da emancipação definitiva do Brasil e de Portugal, certo? Envolvimento de Dom Pedro I, não é Dom Pedro I, aqui foi um erro meu, tá? Aqui é Dom Pedro ainda, né? Dom Pedro de Alcântara, isso, o nome dele ainda nesse momento, tá? Com a maçonaria. Sim, mas é a pessoa, só o título que não. Sim, é a mesma pessoa, só não era Dom Pedro I ainda, não era imperador ainda. Envolvimento de Dom Pedro I com a maçonaria e o contato com personagens que buscavam a independência e uma autonomia do Brasil. Jamais uma cisão tão radical, tá, gente? Principalmente essa galera que estava envolvida na maçonaria, e o José Bonifácio era um deles,
eles nunca vão querer tirar a figura do monarca, tá? Justamente porque eles têm que manter seus privilégios, porque tirar o monarca vai resolver uma rescisão super radical, isso podia quebrar essa estrutura de desigualdade social e, sobretudo, o fim da escravidão. E esses caras não estavam nem um pouco afim de acabar com o fim da escravidão, que era o comércio que dava mais lucro nesse panorama brasileiro, certo? A maçonaria é tão bizarro, é tão bizarro esse envolvimento da maçonaria do Dom Pedro com a maçonaria que ele entra como maçom e em 2 ou 3 meses ele já vira o grão-mestre do país. Tipo, ele entra e um grão-mestre tu tem que ter um grande tempo dentro da maçonaria. Ele em 3 meses assume como principal líder da maçonaria no Brasil. Vai ser convidado a entrar inclusive pelo José Bonifácio, certo? Em 3 de junho de 1822 é decretada a convocação de uma constituinte no Brasil. Veja só, o Brasil faz uma constituinte antes de se tornar independente, certo? Isso é muito louco tu parar para pensar, ok? E o texto final do José Bonifácio, a palavra de ordem era independência moderada pela União Nacional. É isso que a gente está dizendo. Vamos fazer esse rompimento com Portugal, que já está lá, o rompimento está aí já, não existe mais. Só tem que formalizar esse processo. Mas vão manter praticamente a mesma coisa como é que está. Quem é rico, escravidão é escravidão, quem tem terra tem terra. Essa terra não pode ser. Vamos manter essa desigualdade, vamos manter essa estrutura social no Brasil, certo? A independência que se aproximava era liderada pela facção do Partido Brasileiro, mais ligado à monarquia, certo? Sob a liderança de José Bonifácio e composta por proprietários rurais e comerciantes exportadores, que era a galera que ganhava dinheiro do Brasil, que era a galera que tinha poder no Brasil, e eles não queriam romper com essa estrutura de poder, certo? Então, para evitar todo esse estresse revolucionário, essa coisa europeia, essa coisa americana, essa coisa haitiana, vamos fazer um bagulhinho meio brasileiro, vamos fazer um troço mais madeiradinho. Tu fica aí como nosso príncipe monarca, a gente rompe lá com teu pai, com teu coroa, e a gente fica aqui de boa, certo? Não tem muito rompimento de estrutura social dentro do país. Vai ter ruptura de política, mas social brasileira assim, não vai modificar muita coisa, certo? Inclusive depois quando a gente vai ver a questão das constituições brasileiras, a gente vê que rompe menos ainda. Quando tentam romper um pouquinho mais, o príncipe vai cortar os embalos deles. Mas pode passar para mim, por favor, Marcelo. Aqui só falar sobre essa figura que é controversa, mas extremamente importante. Não dá para citar o período independentista sem falar dele, que é o José Bonifácio das Neves, que foi um importante político brasileiro. E depois de passar 30 anos estudando e vivendo na Europa, vai retornar em 1819 para o Brasil. E vai se tornar um dos principais responsáveis pelo processo de independência do país. Tá? Ele vai defender essa transição moderada para o processo de emancipação do país, sempre buscando deixar o rei, no caso que o monarca, né, no poder, como vai acontecendo na questão brasileira, mas ele era um defensor da abolição da escravidão e da catequização massiva da população indígena. E aí se criou uma aura toda, gente, que o José Bonifácio é um cara que buscava a abolição da escravidão das pessoas, era um abolicionista ferrenho, que pensava no bem da população negra, que pensava no bem da população indígena. Cara, se tu pega a Constituição que ele faz em 1822, o modo como ele trata essas populações não é com a ideia de como libertar, não se tem um projeto para libertar e se inserir essa população dentro da sociedade. É uma proposta liberal, certo? Proposta de aumentar a quantidade de mercados. Ele, inclusive, dentro das documentações da Constituição, ele vai trabalhar que se necessita, na realidade, de uma tutoria da população branca e mestiça liberta com essas populações, tanto escravizadas de origem africana, de origem população negra escravizada, quanto os indígenas, certo? Então tem que ter um certo cuidado com essa ideia de que o José Bonifácio é um cara que realmente ele era um cara à frente do seu tempo, podemos trabalhar assim, mas esse pensamento de que ele era um benfeitor, um abolicionista, as frases dele são extremamente racistas dentro do contexto independentista. Buscava a emancipação, mas buscava muito mais para um ideal econômico, podemos dizer assim. Não buscava romper essa questão racial, não buscava essa ideia.
certo? Então tem que ter um certo cuidado com essa figura. Após a independência, o fechamento... Tu passou? Peraí, volta. Dá nada, dá nada. Após a independência e o fechamento da Constituinte, em 1823, ele vai ser exilado por Dom Pedro I e vai retornar só em 1831 para se tornar tutor. Ele era amigo do Dom Pedro, era muito próximo do Dom Pedro, sobretudo da imperatriz Dona Leopoldina. Depois ele, devido a algumas questões do período da Constituinte, da primeira Constituinte, ele é exilado pelo Dom Pedro, desfaz essa amizade e volta em 1831 justamente para ser tutor do filho do Dom Pedro. É uma relação meio louca assim entre ele e o Dom Pedro É I, certo? aquele teu amigo que tu briga, mas ama, assim, né? Isso, é o Exila ele do país, mas depois tu chama ele pra cuidar do teu filho. do teu filho, para ser o cuidador do teu filho, certo? A baby sister do teu filho. Em 1800, em 2000, olha, eu botei de novo. Ah, não, tá certo, agora tá certo. Em 2018 ele vai ser declarado como o patrono da independência do Brasil. Um título que é merecido, tá, gente? Se tem alguém É merecido. que foi influente durante esse período da independência no Brasil, talvez colocassem ele e a Dona Leopoldina seria mais justos, né? Patrono e a patrona. Mas ele é o arquiteto da independência do Brasil, certamente, a figura dele. Ali, ouviram do Pirâmide Magias Plásticas. Agora nós vamos pro auge, gurizada. E é muito bizarro, meu, tá? Eu vou explicar pra vocês, tá? O Dom Pedro vai. Ele tem uma revoltinha lá em São Paulo. É que é muito bizarro, gurizada. Não tem glamour nenhum. É muito bizarro o modo como é declarado a independência do Brasil, tá? O Dom Pedro vai para São Paulo para conter uma apaziguar os ânimos de uma pequena revolta que é chamada de Bernarda de Francisco Inácio. Nessa viagem que ele já vai para lá, ele conhece e começa a cortejar a Domitila de Castro e Melo, que vai se tornar, com sorte tá errado ali, tá? Que vai se tornar a concubina dele, tá? E futura Marquesa de Santos, que muito provavelmente seja essa pessoa aqui que o Lucas falou antes, que tem um livro de cartas, que é essa amante oficial, algo oficial, tá? Ele tem várias outras. A amante oficial dele dentro do Império, que é a Marquesa de Santos. Isso. E, gente, na realidade o rompimento com Portugal já estava realizado, tá? Só precisava essa formalidade, esse fato histórico para decretar que estava realizada a independência. E esse fato foi um ultimato que a corte portuguesa vai mandar para o Brasil em 28 de agosto para, cara, ou tu vem embora ou a partir desse momento a gente vai te buscar, sei lá, dar um jeito, vai fechar o pau. E aí o José Bonifácio, muito esperto, porque eles receberam isso no Rio de Janeiro, né? O José Bonifácio, muito esperto, reuniu um conselho de ministros, fez em pouco tempo um documento que declara. Ele, o do José Bonifácio, é ele que faz o documento que declara a independência do Brasil. A princesa Leopoldina assina o documento. Não, quem assina, a primeira a assinar a esse documento é a princesa Dona Leopoldina, que estava como regente enquanto o do Dom Pedro estava em São Paulo resolvendo as tretas e namorando com a Domitila, cortejando a Domitila, como a gente está vendo. E aí o Bonifácio manda uma comitiva para encontrar com o Dom Pedro. E é por isso, gente, porque quando o Dom Pedro está voltando para o Rio de Janeiro, perto das margens do rio Ipiranga, que é um rio que. O Riacho Ipiranga, que é um riacho chinelão que tem ali em São Paulo, tá? Um riacho que tem em São Paulo. E se diz, gurizada, que ele tava muito, muito mal no dia. Muito mal, tipo, ele tava mal das pernas no dia, tava aquela coisa de ir no banheiro de 5 minutos. E o que deixa tudo mais poético, eu acho fantástico essa ideia, que mostra que literalmente, desculpa se alguém tá comendo, mas literalmente a independência é uma cagada. Literalmente. Essa é a ideia que vai acontecer. É... Até me perdi aqui, porque eu acho muito engraçado isso. Gente. A independência Eles do estavam país. acabados, né? É, Tem que hã? pensar nisso A também. independência do Eles estavam país. acabados, foi acabado para São Paulo, voltando. Isso, voltando pra coisa, encontra a comitiva do José Bonifácio, ele lê o papel, fica puto com o que o pai dele diz
E ele tá. A partir desse momento o Brasil vai ali, faz um discursinho e grita. Independente. Não grita independência ou morte, faz um pequeno discurso assim e praticamente declara a independência do Brasil. Essa é a declaração da independência do Brasil. Sem nenhum glamour. É isso que nos tornou independente. Na real, a gente já estava independente, né? Nessas últimas duas aulas, a gente já viu esse processo inteiro, que vai iniciar em 1808, não termina aqui, tá? Vai continuar até 1831, quando acontece a abdicação, que a gente pode dizer que aí sim existe uma independência literal, né? Nesse momento já existe um rompimento das relações do Brasil com Portugal, certo? O documento então vai ser enviado a São Paulo para Dom Pedro, como tive encontro próximo do Riacho Ipiranga, no caminho de São Paulo e Santos, porque ele estava em Santos lá com a que é que vai se tornar posteriormente a Marquesa de Santos, a Domitila, onde é realizada a formalidade da Declaração da Independência em 7 de setembro de 1822. Tem alguma dúvida, gente? Eu sempre falo que eu peço desculpa para vocês, porque a galera sempre pensa que é um bagulho. E aqui, ó, aqui por exemplo, tem várias pessoas na volta. Cara, não tinha 20 cabeças na volta ali, era tri pouca gente. Cara, foi uma. É muito palha. Assim. A primeira vez que eu li, quando me falaram na faculdade, que foi isso, pá, me deu uma decepção, assim, meu, que é bizarro. Eu acho muito bizarro uma independência do país ser a formalidade, assim, pô, porque tu pega as independências aqui, o San Martín cruzou os Andes, né, meu? Pá, muito foda, é um troço muito doido, tá ligado? Sim, cara, é um troço nada a ver, um cara num riachinho, só meio de com uma meio numa birra, tava fazendo, sabe? Na E realidade, esse quadro aí, ele é pintado mais de 50 anos depois, né? E ele busca uma representação que, na verdade, como a gente sabe a partir dos relatos históricos, não é verdadeiro, né? Mas ele busca justamente pintar esse momento como uma ruptura. Ele é baseado em outras pinturas. Se eu não me engano, é na da França, não é? Agora eu não me lembro. não Mas sei. ele é baseado em outra pintura que busca justamente essa representação de mostrar um movimento emancipatório e guerreiro, que na verdade não condiz com o que foi a realidade, né, povo? É, que tá escrito ali foi o que ele disse, tá? Foi os trechos que a gente retirou. É tempo, independência ou morte. Estamos separados de Portugal. Que é uma frase atribuída ao Dom Pedro no momento da declaração da independência. Como o Marcelo falou, em 1888 feito esse óleo aqui, um ano antes da República, certo? Então, a proclamação da República, né? Então, eu acho muito bizarro, assim. Eu acho muito. Até porque a gente conhece os outros processos revolucionários, independentistas, como a gente viu aqui, e o nosso não tem glamour nenhum. Nenhum. E é meio louco. A gente, como é da história, a gente sempre busca trazer o contexto e não tanto uma abordagem sociológica, como a galera pode falar, o Brasil vive em crise de política e representatividade desde sempre. Uma professora de sociologia, uma abordagem de sociologia pode trazer isso, mas a gente da história busca trazer o contexto e busca pensar por que esse momento é diferente de outro, né? Mas a gente vai ver tanto agora na independência do Brasil, continuando como império, né? Agora um novo império independente de Portugal, como também na proclamação da República lá no fim do século, em 89, são dois movimentos que na verdade o povo está muito à parte, né? Não é feito pelo povo, ele é feito de cima para baixo, e isso vai nos trazer grandes questionamentos e demonstrar um pouco sobre como é a nossa história, né? Isso eu acho que é uma questão que vocês podem refletir, assim, quando a gente pensa nesse momento na história do Brasil. Isso que o Marcelo falou é extremamente relevante, gente. Vocês pensarem que o povo não está envolvido nisso aqui. O povo. Até porque se a gente for parar para pensar e verificar um negócio, né? Bom, o Brasil se tornou independente
e o nosso comandante que vai se tornar o monarca é filho do antigo rei. É quase, é freudiano isso aí, É meio né? bizarro, É um mal de Édipo, assim, mal é meio resolvido. bizarro, eu acho muito estranho. Mas nós vamos entender isso, por que isso vai acontecer, tá? Pode passar para nós, Marcelinho, por favor. Aqui, ó. Gente, isso aqui daí é a carta do. A gente retirou, tá? Alguns trechos da carta do Dom Pedro para o pai dele. Dom João explicando: Bah, ô pai, fiz um rolê aqui, tá? Vou te explicar mais ou menos o que tá acontecendo aqui. A resposta para a cartinha que tu me mandou. Daí, meu pai, Rio de Janeiro, 22 de setembro de 1822, ou seja, 7 de setembro, 20 dias, 15 dias depois entre 20 e 15 dias depois da independência, né, da proclamação da independência. Tive a honra de receber de Vossa Majestade uma carta datada de 3 de agosto, na qual Vossa Majestade me repreende pelo modo de escrever e falar da facção dos espanhóis. Respondemos em duas palavras: não queremos. Se o povo de Portugal teve direito de se constituir revolucionariamente, aqui é uma parte bem bonita que ele fala, e realmente é verdade, está claro que o povo do Brasil o tem dobrado. Firmes nesses inabaláveis princípios, digo a essa cáfila sanguinosa que eu, como príncipe regente do Brasil e seu defensor perpétuo, hei por bem declarar todos os decretos pretéritos dessas facciosas, horrorosas. Ele mete uma cacetada de insultos à corte espanhola, à corte portuguesa, cortes de Portugal. Não queremos nada. Triunfará a independência do Brasil, a morte há de nos custar. Sou de Vossa Majestade todo respeito, filho que muito ama e súdito que muito venera. Certo? Então, ele não quebra os laços com o pai dele aqui. Ele diz: eu te amo ainda, pai, só te venero, mas assim, ó, eu tenho que seguir outros rumos. Eu tenho que a gurizada aqui tá em outra. Esquece a gente aqui. Porque senão a gente vai se incomodar. Então fica na boa. E é a carta que ele manda pro pai dele após a proclamação da independência, 20, 15 dias depois da declaração de independência. Então, gente, é tudo muito diferente assim do que a gente vê em todos os outros locais que declaram a independência, né? O Brasil encontrou uma forma de se emancipar e muito pela questão da elite social que reinava no Brasil e que vai continuar governando, podemos dizer, até os dias de hoje, certo? Em muitos pontos. Vai ter uma definição, uma saída diferente, que é colocar uma centralidade, e aí vocês vão entender posteriormente o porquê, mas eu acho um período bem interessante a gente ver essas nuances que vão existir no período emancipatório. Pode passar para mim, Brasil. Brasil. Marcelo, por favor. Então as consequências diretas, tá, gente? Foi uma saída, então, não conservadora, mas extremamente conservadora. Mas ela não foi a única possível. Isso aqui que a gente quer deixar bem evidente para vocês. Houve outros projetos mais radicais, como o rompimento total com a monarquia, por exemplo, a instalação de uma república liberal dentro do Brasil, que não vai acontecer. Mas é importante a gente deixar evidente que não foi a única ideia que se teve e foi, como é que se pode dizer, né, única, e foi aclamado pelas populações, mesmo das elites. Muita gente concordava que a saída liberal, por exemplo, era o caminho a ser seguido, certo? E algumas províncias vão pensar dessa forma. Pernambuco, a Bahia não concordavam com essa saída conservadora, tanto que se estendeu uma guerra civil, que foi a guerra que expulsou, inclusive, as tropas que seguiam leais a Portugal aqui no Brasil, lá na Bahia, se eu não me engano, houve esse conflito, e consequentemente essas duas províncias só vão ser agregadas em 1823 ao território do Brasil. E aqui, gente, a coisa mais doida se a gente parar para pensar, tá? Que a independência do Brasil é extremamente paradoxa, porque de um lado ela vai ser considerada liberal porque rompe com as estruturas do colonialismo, né? Certo? Colonial, da dominação colonial. Mas ao mesmo tempo ela é extremamente conservadora, ok? Porque ela permanece a monarquia, agora com o imperador Dom Pedro I,
e o sistema escravocrata e domínio senhorial. Então, os senhores do escravo, os grandes engenhos aqui, mas aqui já começa também, o próprio café começa a se desenvolver nesse momento. Então, a ideia do plantation, a exploração sobre a mão de obra escravizada, isso não vai modificar, certo? A independência criou um Estado e não uma nação, ou seja, vai criar o Estado do Brasil. Mas e aí, como é que tu faz para aquele cara aqui no Rio Grande do Sul e aquele louco lá no Amapá, os dois se sentirem brasileiros? É uma coisa interessante. O que te faz tu te sentir brasileiro? O que vai fazer essa galera se sentir pertencente a um país chamado Brasil nesse momento? Isso, isso a gente vai ver nas próximas aulas, mas vai demorar mais de 100 anos para se criar isso, porque a gente vai ver o Getúlio Vargas em 1930 tentando criar símbolos nacionais. Total? Então, a gente vai ver o segundo reinado também, vai ter um momento em que vai se buscar esse sentimento de ser brasileiro, mas isso é uma questão que vai demorar muito a ser criado e é uma grande construção, né? Esse sentimento de nação. Certo, gurizada? E como o Marcelo tinha comentado, essa noção de cidadão, cidadania era extremamente restrita. Cidadão no Brasil não era todo mundo. O povo, por exemplo, não era considerado cidadão brasileiro. Então isso tudo também faz parte de um processo de construção, porque a escravidão está aí, por exemplo. Tu vai ver que a gente vai ter grandes ondas migratórias para o Brasil a partir desse início do Império e digo, inclusive, o aumento da quantidade de escravizados vai aumentar, que é um processo de migração forçada, mas é um processo de migração também das populações europeias, os alemães no primeiro momento, depois italianos, as populações árabes, os sírios, os libaneses, depois também no início do século XX os japoneses. Então tudo isso são processos que tu vai ter que colocar essa galera toda no mesmo lugar e eles se sentirem pertencentes àquela mesma localidade, certo? Pode passar pra mim, Marcelo, não sei se tem mais coisa no real. Ficou alguma dúvida, gente? É que é meio estranho, né? É meio estranho porque a gente espera um troço, um bagulho muito foda. Dom Pedro chegou lá e deu de espadada em gente e levantou todo cheio de sujeira e tipo Rambo assim e declarou a independência. Não, é um troço completamente ao contrário. Totalmente sem glamour, totalmente sem nenhum nada hollywoodiano. Só que verdade, verdade. Era a principal questão dele naquele dia era uma preocupação gástrica, digamos assim. Certo, gente? Ah, Aqui a isso. gente tem a bandeira. Isso. Fala aí, Marcelo. Fala aí, desculpa aí. Não, falei. Toca a ficha. Aqui a gente tem a bandeira do Brasil para quem é o pessoal que não sabe o que significa cores, né? Hoje as cores estão aí ainda. Tem gente que acha que o verde é desespero, o amarelo é esperança, mas não. A gente vê que o verde ele faz parte da Casa dos Bragança e é a casa portuguesa, e o amarelo ele remete à Casa dos Habsburgos, muito relacionado com a rainha Dona Leopoldina, que era a esposa do Dom Pedro I, uma casa muito tradicional da Europa do antigo regime, né? E também temos aqui o brasão, que era remetia ao imperador, à família Bragança também, né? Ao imperador Dom Pedro I. E um símbolo português ali no meio, né? A cruz das naus, das caravelas ali no meio, mostrando essa herança colonial portuguesa, né, gente? E é meio bizarro, né? Porque eu no colégio eu aprendi colorindo a bandeira que o verde era as matas, os animais, a fauna e a flora do Brasil. O amarelo, o ouro e o azul, o céu. Ah, para, velho, não vem meter essa pra mim. Os caras acham que os caras vão criar um negócio pensando nisso. Tá aí, ó, pra vocês verem com a nossa herança extremamente colonizada
Não tem mais? Não, mas naquela época tinha alguma coisa. Né? Tinha alguma coisa. Mas é pra gente ver também como não é nada glamuroso a origem da nossa bandeira. Inclusive a ideia do ordem e progresso, depois que a gente vai ver, é dos ideais positivistas dentro da bandeira que vai ser criada a partir do republicanismo, né? Certo? Marcelinho, eu não sei se tu quer falar mais alguma coisa, a gente deixa pra próxima, que já Não, era passamos, né? isso, né? Acho que a próxima a gente começa daí o primeiro reinado, Uhum. que é um período curto de 9 anos. Numa aula de um período a gente consegue terminar, eu acho. E a gente daí trabalha, já estamos passando do horário aí, não vamos incomodar mais a galera. Mas só dando um spoiler, é um período de crise. Como foi até agora, né? Nesse período. Gostaram, gente? Curtiram? Tiramos o glamour da vida de vocês. Vocês não vão conseguir dormir direito hoje de noite, sabendo que a independência, vocês vivem num país onde a independência foi esse processo, não tanto glamouroso. A galera vai ficar pensando de noite o que faz dela brasileira e não vai conseguir dormir. Certamente não vão conseguir dormir hoje de noite lá às 3 horas da madrugada. Eles vão estar assim, em posição fetal, dormindo. E aí vão pensar: meu Deus do céu, eu vivo num país onde o cara que fez a independência era um embuste. É, gurizada, vocês acham que a gente não sabe o que vocês pensam? Já teve. É, não, mas não foi a ideia, tá, gente? Não foi a ideia esse gatilho pra vocês. A gente só queria demonstrar um pouco do contexto histórico. Tá, galera? Muito Valeu, obrigado meu pela povo. aula de hoje. Só agradecer Tamo a juntão presença aí. de todo mundo aí. Se tiverem alguma dúvida, alguma coisa, fiquem à vontade. Só valeu, João, Lucas. Valeu, gurizada. Uma Só boa valeu. noite. Vai pro joguinho. Boa. Valeu, obrigado a ti, Luan. Valeu mesmo. Beijo pra vocês, queridos. Fiquem bem. Cuidem-se. Deixa eu parar aqui a gravação.